Posição relativa entre ponto e circunferência, página 80 do nosso livro didático. Então, dado uma circunferência, né, de centro C, de coordenadas AB e raio R, né, esse ponto P de coordenadas XP e YP, ele pode ser o que, né? Então, dado uma circunferência, um ponto, né, ele pode estar em cima da circunferência, ou seja, na parte vermelha, pode estar interno à circunferência, ou seja, dentro da circunferência, ou externo à circunferência, se ele estiver fora da circunferência. Então, quando é que um ponto pertence à circunferência? Ele pertence à circunferência quando, não é, a distância de C até P, do centro até esse ponto, foi igual ao raio. Se a distância de C até P for menor do que o raio, é porque o ponto está dentro da circunferência. Se a distância de C até P for maior que o raio, é porque o ponto está fora da circunferência. Como é que nós sabemos disso? A equação reduzida da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado menos o r seria desse lado, mas eu posso trazer para esse lado aqui, né? Então tá positivo, passa para o lado de cá negativo, né? Então, esse a e b são as coordenadas do centro, né? O x do centro e o y do centro. Esse xp e esse yp são as coordenadas do ponto aqui que eu quero saber se está na circunferência, dentro da circunferência, interno ou externo à circunferência. Só é a gente substituir os valores, né? Se, né, como eu trouxe o raio para o lado de cá, quando eu substituir todos os valores aqui, se eu encontrar 0 igual a 0, é porque o ponto pertence à circunferência. Se eu posso também trabalhar com o raio desse lado. Se eu trabalhar, digamos, o r ao quadrado está do outro lado, né? Se eu trabalhar só com essa parte aqui até e desenvolver, ou não, né? Não preciso nem desenvolver. Quando eu substituir os valores aqui, se der igual ao raio ao quadrado, é porque o ponto pertence à circunferência, né? Se eu tiver na forma geral da circunferência, eu posso substituir os dados na forma geral, né? E encontrar. Se eu encontrar que é igual a 0, né? Então o ponto pertence à circunferência. Trazendo para aqui, né? Então, ou seja, se eu pegar, substituir as coordenadas do ponto na equação, as coordenadas do centro, né? Se eu encontrar, se eu tiver o raio também, botar o raio. Se o resultado for menor que 0, é porque o ponto é interno à circunferência. Se eu não utilizar o raio desse lado, tiver desse lado aqui, né, ele ia passar para cá positivo. Então, e o resultado for menor do que o raio, é porque o ponto é interno à circunferência, né? Ou seja, a distância de C até P, né, é menor do que o raio. Se, não é, a gente trabalhando com o raio do lado de cá, né? Se tivesse desse lado de cá, ele seria positivo. Como passou para cá, o raio está negativo, o raio ao quadrado. Se eu substituir utilizando isso tudo, né, e o resultado for maior que 0, ou seja, for um resultado positivo, é porque o ponto é externo à circunferência. Se eu não tivesse trabalhado com o raio desse lado, tivesse desse lado aqui, se esse resultado aqui até esse termo quadrado aqui for maior do que o raio, é porque o ponto é externo à circunferência. Eu posso trabalhar tanto desse jeito quanto o raio desse lado de cá.
Se o raio tiver, se eu fizer com o raio do lado de cá, né, eu comparo. Se for maior que zero, o ponto é externo. Se for menor que zero, o ponto é interno. Se for igual a zero, o ponto pertence à circunferência. Eu posso trabalhar também com a equação geral, né? Isso seria se eu tivesse a equação toda desenvolvida aqui. Então, exemplo aqui, né? Em relação à circunferência, essa é uma letra grega aqui chamada lambda, de equação x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 25. Então, se eu quero saber, aqui já está mostrando a circunferência, mas digamos que eu não soubesse, mas eu tenho as coordenadas do ponto A. Só eu substituir aqui na forma, ficar 7 menos 3 elevado ao quadrado, né? Que o 7 é o x, né, do ponto. Eu quero saber se ele pertence ou não à circunferência. Mais y menos 2, coordenada do y é menos 1. É menos 2 elevado ao quadrado. Aqui ele está trabalhando o que? Com o raio do lado direito, o raio ao quadrado. Então, se isso tudo for igual a 25, é porque o ponto pertence à circunferência. Então, seria 7 menos 3 ao quadrado, 7 menos 3, 4. 4 ao quadrado, 16, né? Aí, mais menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3 ao quadrado, 9. 16 com 9, 25, né? Então, realmente, o ponto pertence à circunferência, que está até aqui as coordenadas do ponto A. O ponto B, de coordenadas 5 e 3, a gente substitui também, efetua os cálculos e a gente ia encontrar que 5 é menor do que 25. Então, isso quer dizer que o ponto B é interno à circunferência, né? Porque a distância do centro até o ponto B foi menor do que o raio. Então, como a gente vê aqui, né? Ponto B está aqui dentro. Aqui estão as coordenadas, né? 5 e 3, que é as mesmas que a gente utilizou aqui. E o ponto C, né? De coordenadas menos 2 e 5, quando a gente substitui na fórmula, a gente vai encontrar, né? Aí, menos 2 com menos 3, menos 5, ao quadrado dá 25 positivo. 5 menos 2, 3. 3 ao quadrado, 9. 25 com 9, 34. E 34 é maior que 25, né? Que é meu raio ao quadrado. Então, esse ponto C é externo à circunferência, como a gente pode observar aqui na minha circunferência.